Está acostumbrado. Mira dónde llega. No se va a asustar. Laura, outra aqui. Que noite especial, que momento especial. Dancinha do Ryan. Bom, fiquei bastante chateado, principalmente do momento que eu fui tentar proteger o jogador, o Endrick. Fui tentar não colocar um peso nele numa Copa do Mundo, principalmente que o Endrick é um jogador que vai jogar 3, 4 Copas do Mundo, então a gente não pode colocar um peso de uma Copa do Mundo. Acho que a gente tem que deixar o Endrick solto, principalmente que ele já demonstrou que é um grande jogador e para mim demonstrou no jogo contra a Croácia que tem muita estrela e acabou salvando nós naquele jogo. E a questão foi só de protagonismo, que existe outros jogadores que estão à frente e tem que assumir esse protagonismo. E esses jogadores, Ryan, Endrick, esses jogadores têm que jogar mais solto e quando entrar no jogo, ou de titular, ou entrar no decorrer do jogo, faça igual fez no jogo contra a Croácia e resolva para nós sem essa pressão. Existem outros jogadores que têm que assumir esse protagonismo. A questão dos cortes, afinal, acontece e a gente sabe que rede social acaba acontecendo essas coisas, mas eu apenas fui proteger e continuo pensando que nós, jogadores mais experientes, temos que proteger isso pela grandeza da competição. Pela grandeza da competição e principalmente o Endrick, que é um jogador que vai jogar mais 3 Copas do Mundo no mínimo, que já demonstrou para todo mundo que tem muita estrela e demonstrou isso contra a Croácia. O Endrick sempre me enche meu saco, perguntando se ele ia, se ele não ia, o que eu achava. Mas não, tranquilo. Ele te mandou mensagem antes? Antes e ontem veio aqui, falou que a gente tem que comemorar. Aí veio aqui jogar um pádel com a gente e mandar mensagem quase todos os dias. Caraca, eu tô muito nervoso, muito ansioso. Eu falei, calma, cara, vai chegar, tu vai estar lá com nós. Porque ele é muito novo também, primeira Copa do Mundo com 19 anos é algo que não é pra todos. Eu nasci em Brasília. O futebol ele sempre esteve na minha vida, desde do pai do meu pai até meu pai, depois veio pra mim. Acho que é se tornar jogador de futebol, jogar no Real Madrid e jogar uma Copa do Mundo. Esses foram os meus 3 sonhos. Eu, particularmente, quando eu coloco, eu sinto o peso de várias pessoas junto comigo, que é uma nação, a melhor seleção do mundo, a seleção que mais tem Copas do Mundo. A gente tem que dar vida pela seleção. Você acha que hoje, por essa sua primeira resposta, o início dela, você acha que hoje o Endrick tem mais capacidade de ser decisivo na Copa do que o Neymar? Eu acho. Acho sim. Acho sim, porque é um jogador pouco conhecido, né? O Neymar, lógico, a visibilidade é muito grande em cima dele. Ele pode muito bem atrair isso e trazer espaço maior para os outros, se souberem aproveitar, porque pouca gente conhece o Endrick, apesar de ele estar jogando ali algumas coisas e tal, mas não tem assim aquela imagem de que o Endrick é um jogador que pode ser um cara decisivo. E ele é decisivo. Ele é um jogador que briga, que luta, que tem qualidade, que tem técnica e pode muito bem ser um dos grandes nomes dessa seleção, pelo futebol que ele tem. Então, eu acho que ele hoje pode ser muito mais decisivo do que o Neymar. E o Neymar e os outros jogadores podem ajudá-lo a abrir esse espaço para ele. Pra ser sincero, eu odeio sair, odeio ir pra festa, balada. Eu gosto mais de restaurante, comer, sabe? Gosto mais de fazer coisas com a minha família. Então, essa parte de contrato, eu falei desde o início, né, de quando começaram isso. Eu não gosto de ficar sabendo de quanto eu vou ganhar, de quanto eu vou receber, de contrato, de quantos anos eu vou estar. Só quero jogar futebol, eu só quero estar jogando futebol. Óbvio que eu tenho que saber de algumas coisas, mas isso pra mim não é importante. Eu prefiro ficar na minha. Óbvio que isso também, né? Quando o garoto é muito novo, sobe pra cabeça. E graças a Deus eu pude vir muito novo, né? Profissional, e eu pude ver muitas coisas. Eu pude ver coisas que aconteceram com jogadores que eu não vou repetir, né?
Eu tenho que aprender com outras pessoas. E foi isso que eu fiz, cara. Eu absorvi tudo de bom que tinha pra não fazer nada de ruim. E é isso que eu tô fazendo. Eu fico na minha, fico tranquilo, não faço nada, não gosto de me envolver em polêmica, não gosto de ficar fazendo nada que vai sujar a minha imagem, entendeu? Eu gosto de sempre estar perto de pessoas que gostam de mim e eu agradeço também a Deus por me dar essa mentalidade, porque, querendo ou não, se eu não tivesse uma mentalidade assim, eu já tinha me perdido, não vou mentir. Depende de como o Neymar estiver. Você bota o Neymar para jogar aí 10 jogos seguidos no Santos, aí você pode fazer uma avaliação. Mas nos últimos 2 anos, 3, qual foi o período que o Neymar jogou essa continuidade de jogos? Não teve. Não teve. Então, esse é o problema. É a saúde dele. Você convocaria ele de 16? Eu sou muito questionado e aonde eu vou, eu falo assim que para mim os maiores 5 jogadores do futebol brasileiro, para mim, Pelé, Zico, Romário, Ronaldo e Neymar. Neymar tá entre os meus 5. Concordo Aí com o pessoal você. fala assim, pô, mas você botou o Rivelino, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Garrincha, eu digo, não, aí já é entre os 11. Esses entram. E se o Neymar tiver em perfeita forma, que todo mundo espera, e se levar, vai levar para jogar, porque ele não vai ficar olhando Vinícius Júnior, Estevão, Rodrigo, Rafinha. Todo mundo é fã dele. Se a Copa fosse amanhã, não. Me Mas responda. até levaria. Mas levaria quando? Em maio. Em maio, já para se preparar para a Copa do Mundo. Atacantes. Endrick Lyon. Aí vamos ver se ele vai ser convocado e tal, uma pressão pro menino. Ele jogou em um Wembley com pouca idade, foi lá e fez gol. Não sei quantos anos de idade ele tinha no Palmeiras, foi lá e carregou o Palmeiras no peito, o Palmeiras foi campeão brasileiro. Ele foi jogar contra a Espanha, acho que foi Espanha, lá no Bernabéu, entrou e fez gol. Os jogos que ele entrava no Real Madrid fazia gol. Mais o quê? É isso, pô. Fenômenos estão acostumados com pressão. Agora, ainda falando de individualidades, o Brasil ainda não tem um centroavante titular há um mês da Copa do Mundo. Quem você escolheria para ser esse cara? Cara, boa pergunta. O Endrick voltou a fazer gol. É um moleque muito esforçado, um moleque que sabe fazer gol, se coloca bem. Você sente que você é um fora da caixa mesmo nesse sentido e que em algum momento você já não foi compreendido como gostaria? Você já refletiu sobre isso? Fala um pouco a respeito, por favor. Não, acho que eu sou um cara muito sossegado quando se trata de profissionalismo mesmo. É igual, enquanto eu estiver na minha temporada, enquanto eu estiver aqui na Europa de julho até julho do outro ano, eu vou estar na minha casa, vou estar centrado, vou estar fazendo de tudo que for preciso para estar bem dentro de campo, para não se machucar e fazer tudo que eu tenho que fazer bem, sabe? E Mesmo que isso custe algo. Exato, não, mas vai custar e isso é a lei do futebol. Mas claramente, quando eu estiver de férias, aí vai ser o momento onde eu vou poder desabar e onde as pessoas não vão poder falar nada sobre mim. Esse sim vai ser o momento onde eu vou poder ficar tranquilo, vou poder sair, vou poder ficar mais com a minha esposa, com meus amigos. Mas enquanto eu estiver na temporada, vai ser algo que isso eu nunca vou perder de mão. Vai ser uma coisa que eu vou seguir centrado na minha carreira, vou seguir centrado no que eu tenho que fazer, aprendendo coisas que vão ser bom para mim no futebol. E eu acho que isso não é ser um fora da curva ou fora da caixa, é somente fazer o seu trabalho bem feito e fazer aquilo que você tem que fazer. Endrick. Brazil, we have awards iluminado. Foram pais maravilhosos para mim, então tenho muito a agradecer a eles, agradecer muito a Deus por ter colocado eles na minha vida. E agora é isso, né? É sempre aquele ditado de honrar pai e mãe que seus dias na terra vão ser acrescentados. Então é sempre isso que eu fiz na minha vida e vou sempre fazer isso. Ô, Endrick, essa semana eu tive o privilégio de conversar com o Ancelotti e essa conversa vai ao ar no domingo que vem. E aí eu fiz uma lista de jogadores e pedi para ele definir cada jogador com uma palavra. E quando eu falei Endrick, ele falou energia. Então, eu acho que resume você é um menino, você é ligado no 220 em campo o tempo inteiro, né? Acho que em campo
e Fora dele do também. campo. Eu acho que a primeira vez que eu fui com ele para a seleção, claro, eu tinha vivido muito tempo com ele no Real Madrid, 1 ano, mas quando eu fui para a seleção ali em março, eu acho que passou muito por isso, né? Energia ali no jantar, dando risada com a rapaziada, brincando com a rapaziada dentro de campo, fazendo tudo que eu posso ali no 220 mesmo, quando eu entrava. Então, acho que energia é uma palavra que resume bem a mim, porque eu gosto sempre de estar ligado no meu 220. O maior clube do mundo pagou 72 milhões de euros por ele e deu 22 minutos. 22 minutos em 4 meses. Agora, o técnico do campeão da Champions League compara esse mesmo garoto com Ronaldo Fenômeno. ¿Has visto qualcosa de Endrick? Ya lo conozco, ya lo conocía. En el Madrid no lo vi mucho, la verdad. Pero es un jugador diferente, con mucha capacidad para el gol, con muy buen chut. Un jugador muy interesante. O Arsenal está disposto a pagar mais do que o Real Madrid pagou para tirá-lo do clube. E o Brasil vai ao Mundial de 2026 com ele como titular. Esse menino tá voando. Eu sou suspeito a falar do Endrick, porque eu já falava do Endrick bem antes dele ir pro Lyon, onde ele tá jogando. Sempre achei um jogador sensacional, um jogador fora dos padrões normais para a idade dele. Eu costumo falar que o Endrick é um jogador completo, ele é forte, ele é rápido, ele dribla com a direita, com a esquerda, bate falta, bom de cabeceio. Vai ser uma peça fundamental para a seleção brasileira e realmente é um jogador que veste a camisa da seleção brasileira como se estivesse vestindo a camisa de qualquer clube, é um jogador que não sente esse peso. Como é que isso acontece? Como é que um garoto que o maior clube do mundo tratou como descartável se tornou o jogador mais cobiçado da Europa em menos de 6 meses? A história começa em Taguatinga, não em Madrid, não em Paris, em Taguatinga, no Distrito Federal, onde Endrick Felipe Moreira de Souza aprendeu a jogar antes de aprender a ler. Com 4 anos, a professora da escolinha precisava carregar a identidade dele nas viagens porque os adversários achavam que estava mentindo a idade. Um menino de 4 anos jogando como se tivesse 8, 8 como se tivesse 12, 12 como se fosse adulto. A família se mudou para Valparaíso de Goiás. O pai, Douglas, levava o filho de campo em campo, filmava tudo, publicava no YouTube esperando que alguém visse. O São Paulo viu. Ofereceu R$150 por mês. 150. O Palmeiras ofereceu 3.000 e ainda deu emprego de faxineiro para o Douglas no centro de treinamento. Só para o pai poder ficar perto do filho. Foi a melhor decisão que o Palmeiras já tomou. No Palmeiras, Endrick marcou 165 gols em 169 jogos nas categorias de base. 165, artilheiro da Copinha, o mais jovem a marcar como profissional na história do clube, campeão em todas as categorias, do sub-11 ao profissional, sem pular nenhuma. O Real Madrid viu os vídeos, mandou observadores, fez os cálculos, e em dezembro de 2022, quando o Endrick tinha 16 anos e 0 minutos de profissional no currículo, pagou 72 milhões de euros pelo garoto. Segunda transferência mais cara de um brasileiro para a Europa. Con el jugador, yo le expliqué pues el proyecto que tenemos en Barcelona. Nosotros queremos talentos y él es un talento. Es capaz de marcar diferencias, tiene gol, tiene dribbling, tiene una capacidad brutal, ¿no?, para marcar diferencias. Es un jugador ya de presente, porque está jugando ya en la Liga Brasileira, y de futuro. Así que nosotros necesitamos este tipo de futbolista. Ellos ya saben el proyecto que tenemos en Barcelona y estuvimos en conversaciones y ojalá fuera jugador nuestro. Perdendo para Neymar, 72 milhões, por um garoto de 16 anos que nunca tinha jogado uma partida completa no profissional. Isso não é compra de promessa, isso é certeza disfarçada de aposta. Julho de 2024, Endrick chega ao Real Madrid, o clube mais poderoso do mundo, o Bernabéu, Valdebebas, o mesmo vestiário de Vinícius, Mbappé, Rodrigo. Um garoto de 18 anos tentando encontrar espaço num ataque onde cada um dos 3 titulares custa mais do que o PIB de alguns países. 4 meses depois, 22 minutos de jogo oficial. Não é erro de cálculo, é o que acontece quando um clube decide que o marketing de uma estrela vale mais do que o desenvolvimento de um talento. Mbappé chegou ao Real Madrid e ocupou todo o oxigênio do vestiário. A posição do Vinícius, o espaço do Endrick. O projeto, que deveria ter sido construído em torno dos brasileiros mais talentosos da geração, foi desmontado para acomodar um francês que em 2 anos não ganhou nada relevante. E Endrick ficou no banco. Bobby is
He has big personality for his age. He's working very hard and he's getting more and more confidence and getting used to the game. And yes, we want more goals from Bobby. Janeiro de 2026, o Lyon abre a porta. Endrick faz as malas e vai para a França sem saber direito o que vai encontrar, sem garantia de nada, apenas com a certeza de que jogar 22 minutos em 4 meses não pode ser o limite de uma carreira que começou com 165 gols na base do Palmeiras. No terceiro jogo pelo Lyon contra o Metz, Endrick marcou 3 vezes, hat-trick, mais jovem que Ronaldo Fenômeno, quando o Fenômeno fez o mesmo nas 5 grandes ligas europeias. Praticamente o peso de vestir a camisa da seleção brasileira é muito grande, mas ele está ali é porque ele tem talento, porque ele demonstrou que merece estar lá. Portanto, eu acredito muito nele, desejo toda a sorte do mundo para que ele tenha a tranquilidade de, nos momentos certos, tomar as melhores decisões. A Ligue 1 parou para olhar. A imprensa francesa, que 2 semanas antes mal sabia o nome dele, passou a noite inteira falando do garoto brasileiro que o Real Madrid havia cedido como se fosse uma peça de reposição. Depois veio o PSG, o campeão da Champions, no próprio Groupama Stadium, em Lyon. Endrick entrou, fez gol, deu assistência, e o treinador do PSG saiu da coletiva pós-jogo e disse que o garoto lembrava Ronaldo Fenômeno. O Fenômeno, o maior atacante que o futebol já produziu. Nesse momento, o mercado europeu mudou de postura. O Arsenal de Mikel Arteta, que havia desperdiçado 60 milhões no Gyökeres e que enfrenta a temporada sem um centroavante de verdade, começou a fazer perguntas ao Real Madrid sobre o valor do Endrick. O PSG monitora. Vou pedir só para você me dar uma palavrinha sobre a grande atuação e chegada do Endrick aqui na Liga 1. Tô feliz demais, né? É um menino que merece realmente, né? A gente sabe da dificuldade que é de sair de casa, do Brasil e chegar na Europa. Ele chegou num time muito grande, teve algumas dificuldades por lá, não jogou muito como esperava. Né, e ver ele feliz, a gente sabe que o potencial que ele tem, o talento, com 17 anos, 18 anos, carregou um campeonato lá brasileiro nas costas, né, então o potencial dele é muito grande, se ele estiver bem, feliz, né, e o Lyon com certeza, acho que o campeonato aqui ele favorece muito os jovens, né, e o talento dele é para um campeonato desse, para ele ganhar confiança cada vez mais, e a gente espera que ele consiga bem assim, que ele possa voltar para a seleção. O Bayern de Munique tem o nome dele na lousa de opções para o verão. O Liverpool de Arne Slot busca atacante desde que Lúcio Dias saiu. O Real Madrid respondeu ao Arsenal que Endrick não está à venda, mas o Real Madrid que deu essa resposta já não vai existir em julho. Arbeloa sai no verão. O próximo treinador, Deschamps, Klopp, Allegri, Pochettino, chega sem nenhum compromisso com o Endrick, sem nenhuma razão para garantir minutos a um atacante de 19 anos quando Mbappé, Vinícius e Rodrigo já ocupam o ataque. O Xabi Alonso, que mandou Endrick ao Lyon, foi demitido. O Arbeloa, que está agora, vai embora. O próximo vai montar o time do zero. E o Endrick já disse o que pensa sobre voltar enquanto o Mbappé estiver lá. Tarde demais. Agora falta o Mundial, junho de 2026. Ancelotti convocou Endrick para o Brasil. O garoto de Taguatinga vai ao torneio mais importante do planeta com 7 gols e 7 assistências no Lyon, com hat-trick mais jovem que o Fenômeno, com a confiança de alguém que sobreviveu ao Real Madrid e renasceu na França em 4 meses. O mercado europeu já está calculando, se Endrick for figura no Mundial... O que o conselho dele foi realmente saia, jogue, desenvolva o seu futebol, onde você possa jogar, onde você seja feliz. E isso foi uma coisa que para mim foi muito importante e claro, tomei minha decisão, veio a partir de mim também, mas claro que teve um pouquinho também do Carlos, porque é um grande treinador, tive com ele no Real, treinei muito bem com ele e me desenvolvi muito bem com ele também, então... Calidad, muy rápido en el control, muy potente en el golpeo, creo que esta es su calidad, creo que es un delantero centro de área, porque em espaço reduzido é muito perigoso. 2 gols numa fase de grupos, uma assistência decisiva numa quartas, um gol numa semifinal, o leilão que vai acontecer no verão de 2026 pode quebrar todos os recordes brasileiros na história do futebol. Maior que Neymar, maior que tudo. A história já mostrou o que um Mundial faz com o preço de um jogador. Em 2002, o Brasil foi campeão. No verão seguinte, o Barcelona pagou uma fortuna por um jogador que o PSG não sabia o que fazer. Um torneio, um verão,
Um preço completamente diferente. O Endrick vai ao Mundial com 19 anos, com o físico intacto, com a mentalidade de quem passou pelo banco do Bernabéu e não quebrou, com um técnico que acredita nele e com a torcida brasileira inteira sabendo que aquele garoto de Taguatinga, que o São Paulo perdeu por R$150 por mês, tem algo que não se compra por 72 milhões nem se vende por nenhum valor que o mercado europeu possa colocar na mesa. Instinto, o mesmo instinto que tinha 4 anos e fingia ter 8, que marcou 165 gols na base do Palmeiras, que fez hat-trick no 3º jogo no Lyon, que foi comparado com Ronaldo Fenômeno pelo técnico do PSG. O Real Madrid pagou 72 milhões por uma promessa. Puedes ganar el Balón de Oro lo que quieres, 3 partidos después no mete otra vez. Él tiene que aprender a vivir con eso. Y él se tiene que meter una buena presión. De cada partido es un nuevo partido y tiene que meter goles. Porque te han traído para meter goles únicamente. Basta. Pero él tiene el nivel y tiene todo para hacer eso. O Arsenal está pronto para pagar mais por uma realidade. E o Brasil vai ao Mundial com o garoto que o maior clube do mundo tratou como descartável. O futuro chegou antes do que alguém esperava. Endrick. Brazil, we have awards iluminado. Você sente que você é um fora da caixa mesmo nesse sentido e que em algum momento você já não foi compreendido como gostaria? Você já refletiu sobre isso? Fala um pouco a respeito, por favor. Não, acho que eu sou um cara muito sossegado quando se trata de profissionalismo mesmo. É igual, enquanto eu estiver na minha temporada, enquanto eu estiver aqui na Europa de julho até julho do outro ano, eu vou estar na minha casa, vou estar centrado, vou estar fazendo de tudo que for preciso para estar bem dentro de campo, para não se machucar e fazer tudo que eu tenho que fazer bem, sabe? E mesmo que isso custe algo. Exato, não, mas vai custar e isso é a lei do futebol. Mas claramente, quando eu estiver de férias, aí vai ser o momento onde eu vou poder desabar e onde as pessoas não vão poder falar nada sobre mim. Esse sim vai ser o momento onde eu vou poder ficar tranquilo, vou poder sair, vou poder ficar mais com a minha esposa, com meus amigos. Mas enquanto eu estiver na temporada, vai ser algo que isso eu nunca vou perder de mão. Vai ser uma coisa que eu vou seguir centrado na minha carreira, vou seguir centrado no que eu tenho que fazer, aprendendo coisas que vão ser bom para mim no futebol. E eu acho que isso não é ser um fora da curva ou fora da caixa, é somente fazer o seu trabalho bem feito e fazer aquilo que você tem que fazer. Se você está em uma temporada, eu acho que você não pode fazer coisas ruins, sabe? Eu acho que você não pode fazer coisas que não vai te ajudar no ponto mal, eu falo. Claro, tem vezes que você tá em um jogo, o time vai bem, você sai depois com o time, isso tranquilo, mas acho que nenhuma temporada você ficar perdendo sua cabeça com coisas desnecessárias, eu acho que é uma coisa ruim. Agora nas férias, eu acho que aí sim é um lugar onde você tem que desabafar, tirar tudo. Se quiser, vai pra festa, se quiser, faz o que você quiser, mas acho que em temporada, acho que tem que manter o foco, é isso que eu faço na minha vida e eu aprendi a fazer isso muito cedo. Claro, na temporada, eu acho que eu vou fazer sempre tudo certo, mas nas minhas férias eu acho que eu vou fazer o que eu quero e vai ser isso em todas as temporadas da minha vida. Atacantes. Endrick Lyon. Por mais que a gente fale qualquer coisa, por exemplo, eu fui técnico de seleção 2 vezes, jogando eliminatória de Copa do Mundo, tá? E jogando Copa do Mundo. Então, no meu modo de ver, quem tem que decidir, por exemplo, jogador, eu quero levar esse jogador, fulano, quero levar ele. Mas aí o cara tem que... O problema é, qual é a regularidade do jogador? É essa. Pô, ele joga 2 jogos, para 2, não joga. Quantos jogos jogou nos últimos 6 meses? O time dele jogou 40, ele jogou 20. Aí é o critério do treinador saber se quer levar ele dessa forma ou não quer. Então eu aprendi, pelo meu caso, que eu não podia ir para a Copa do Mundo de 86, eu tinha uma lesão grave de
de joelho, não tinha continuidade, não adquiri confiança do treinador para me botar de início, e com toda a razão dele, tinha os critérios, não contesto isso. Então, é isso aí, o saber o que o Ancelotti acha. E ele tem personalidade de você achar que ele não tem condições de não levar. Exatamente, de não levar. É isso aí. Não sou eu que vou dizer, eu levava. Daqui de fora é fácil. Todos nós temos a nossa... Tu imagina. A nossa seleção. Mas ele sabe que se ele não levar o Neymar e não ganhar a Copa... Não, acho que não. A torcida não vai... Eu acho que não. Depende de como o Neymar estiver. Você bota o Neymar para jogar aí 10 jogos seguidos no Santos, aí você pode fazer uma avaliação. Mas nos últimos 2 anos, 3, qual foi o período que o Neymar jogou essa continuidade de jogos? Não teve. Não teve. Então, esse é o problema. É a saúde dele. Foram pais maravilhosos para mim. Então, tenho muito a agradecer a eles. Agradecer muito a Deus por ter colocado eles na minha vida. E agora é isso, né? Sempre aquele ditado de honrar pai e mãe, que seus dias na terra vão ser acrescentados. Então, é sempre isso que eu fiz na minha vida. E vou sempre fazer isso. Ô, Endrick, essa semana eu tive o privilégio de conversar com o Ancelotti, e essa conversa vai ao ar no domingo que vem. E aí eu fiz uma lista de jogadores e pedi para ele definir cada jogador com uma palavra. E quando eu falei Endrick, ele falou energia. Então, eu acho que resume assim, você é um menino, você é ligado no 220 em campo o tempo inteiro, né? Acho que em campo e fora dele também. Campo, eu acho que a primeira vez que eu fui com ele para a seleção, claro, eu tinha vivido muito tempo com ele no Real Madrid, 1 ano, mas quando eu fui para a seleção ali em março, eu acho que passou muito por isso, né? Energia, ali no jantar, dando risada com a rapaziada, brincando com a rapaziada dentro de campo, fazendo tudo que eu posso, ali no 220 mesmo, quando eu entrava. Então, acho que energia é uma palavra que resume bem a mim, porque eu gosto sempre de estar ligado no meu 220. Está acostumbrado. Mira onde llega. Não se va a asustar. Ahora otra aquí. Que noite especial, que momento especial. Dancinha do Ryan. Bom, fiquei bastante chateado, principalmente do momento que eu fui tentar proteger o jogador, o Endrick. Fui tentar não colocar um peso nele numa Copa do Mundo, principalmente que o Endrick é um jogador que vai jogar 3, 4 Copas do Mundo, então a gente não pode colocar um peso de uma Copa do Mundo. Acho que a gente tem que deixar o Endrick solto, principalmente que ele já demonstrou que é um grande jogador e para mim demonstrou no jogo contra a Croácia que tem muita estrela e acabou salvando nós naquele jogo. E a questão foi só de protagonismo, que existe outros jogadores que estão à frente e tem que assumir esse protagonismo. E esses jogadores, Ryan, Endrick, esses jogadores têm que jogar mais solto e quando entrar no jogo, ou de titular, ou entrar no decorrer do jogo, faça igual fez no jogo contra a Croácia e resolva para nós sem essa pressão. Existem outros jogadores que têm que assumir esse protagonismo. A questão dos cortes, afinal, acontece e a gente sabe que rede social acaba acontecendo essas coisas, mas eu apenas fui proteger e continuo pensando que nós, jogadores mais experientes, temos que proteger isso pela grandeza da competição. Pela grandeza da competição e principalmente o Endrick, que é um jogador que vai jogar mais 3 Copas do Mundo no mínimo, que já demonstrou para todo mundo que tem muita estrela e demonstrou isso contra a Croácia. O Endrick sempre me enche meu saco, perguntando se ele ia, se ele não ia, o que eu achava. Falei, não, tranquilo. Ele te mandou mensagem antes? Antes e ontem veio aqui, falou que a gente tem que comemorar. Aí veio aqui jogar um pádel com a gente e mandar mensagem quase todos os dias. Caraca, eu tô muito nervoso, muito ansioso. Eu falei, calma, cara, vai chegar, tu vai estar lá com nós. Porque ele é muito novo também, primeira Copa do Mundo com 19 anos é algo que não é pra todos. Eu nasci em Brasília. O futebol ele sempre esteve na minha vida, desde do pai do meu pai, até meu pai depois veio para mim.
Acho que é se tornar jogador de futebol, jogar no Real Madrid e jogar uma Copa do Mundo. Esses foram os meus 3 sonhos. Eu, particularmente, quando eu coloco, eu sinto o peso de várias pessoas junto comigo, que é uma nação, é a melhor seleção do mundo, a seleção que mais tem Copas do Mundo. A gente tem que dar vida pela seleção.